Graça e paz, meu querido, minha querida. Estou aqui novamente para partilhar com você uma palavra que está ardendo no meu coração, que eu estava meditando agora. E eu queria que você olhasse para essa palavra e examinasse a tua vida, né? Como é que você tem reagido dentro das pelejas, das circunstâncias que tem vivido, com quem você pode contar, né? Mas antes disso, eu queria que você compartilhasse essa mensagem com seus amigos das suas redes sociais. Comente, querida, é importante o seu comentário, aquilo que Deus falou com você, né? E sem contar que também, se você puder acionar o sininho aí, que toda vez que Deus colocar uma palavra no coração, você vai receber. E hoje eu estava meditando nesse texto, está lá em 2 Crônicas 20, a partir do 17, que diz assim o texto: Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai a posição, ficai parado, e veio o salvamento que o Senhor vos dará a ajudar, e Jerusalém. Não temais e nem assusteis. Amanhã sairei ao seu encontro, porque eu sou o Senhor que é convosco, né? Nesse texto aqui, a história da Bíblia fala, né, que Josafá, ele teve a vitória sobre Moabe e sobre Amon. Ele estava diante de um contexto lá de guerra com os inimigos, né? E ele estava dentro foi encontrado num lugar, um beco sem saída, né? Eles estavam ali, só que Deus era com eles, né? E Deus falava muito forte, né? A Josafá, e que ele estaria com ele, e que não tinha que pelejar, porque eles iam ter êxito, né? Em cima daquele combate. Mas teve um momento, Josafá, o que ele fez? Ele pôs de joelho e foi orar, ele a Jerusalém toda, ou seja, foram clamar o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que faz acontecer as coisas nas nossas vidas. E você pode estar pensando aí, né? O que aplica isso na tua vida? De que forma você vai ser ministrado sendo essa palavra? É simples, meus queridos e minhas queridas. Deus, ele está conosco em todas as situações que estamos vivendo. Hora da enfermidade, hora no conflito, no casamento, hora nos desafios que você tem na sua vida financeira, na sua saúde, que às vezes você está passando por um momento de enfermidade, você não está entendendo nada, para quê e por quê, que se abateu essa enfermidade sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a tua vida. Teus filhos que não estão na presença de Deus da forma que você gostaria, seus familiares. Mas que Deus está falando comigo, com você, nesse dia de hoje. Que toda peleja, Ele estará com você. Ele está diante da sua constância. E Ele vai ao teu encontro. E você vai ter isso, você vai conquistar, você vai ganhar sobre todos os seus inimigos, sobre todas as suas dificuldades, independente do cenário que você está. Mas uma coisa que eu tenho aprendido esses dias, que nem toda peleja, que não é minha, que não é administração minha, eu tenho que bater, tá de frente. Eu tenho que estar ali pelejando, porque por vezes existem situações que não são minhas e eu estou na frente com um escudo. E não é minha responsabilidade, e eu pago o preço por conta disso também. E muitas vezes eu fiquei à frente de um monte de circunstância, como fosse o escudo, e veio sobre mim, sobre minha casa, coisas que nem era minha responsabilidade. Existem coisas que a gente põe nas nossas vidas, que fala sobre as pessoas, e eu não tenho que batalhar, né? Eu tenho que estar à frente, adiante, né? De tudo isso. E isso tem deixado isso muito claro para mim, isso. Hoje, eu só vou batalhar, vou estar dentro da peleja, em algo que Deus falar comigo, né? Josafá, ele estava diante sobre Moab e sobre Amon, né? E ele foi lá batalhar lá, e Deus estava com eles. Muitas vezes é isso, às vezes Deus está conosco. Hoje, eu falando com você agora sobre essa palavra, também eu queria voltar lá atrás, lá em Êxodo 17, do 11, Deus diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tornaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram a mão dele, um do lado do outro,
Assim lhe ficaram as mãos firmes e pôr o sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso na minha memória, porque repetiu a José, porque este riscar totalmente a memória da Amaleque debaixo do sol. Ou seja, eles estavam dentro de uma batalha, de uma guerra ali, quando Moisés estava ali orando por eles. Eles estavam vencendo, eles estavam ganhando, eles estavam sobressaindo sobre aquele povo. E quando a mão de Moisés começou a pesar e ficar cansada, ele abaixou, descansou. Israel perdia a batalha, ou seja, precisou de Ur e Arão sustentar a mão de Israel, de Moisés, para que ele tivesse êxito diante dos inimigos. Aí eu fiquei pensando aqui, quem tem sido o Ur na tua vida? Quem tem sido Arão? Quem tem sido essas pessoas que tem sustentado diante da batalha, das circunstâncias que você tem vivido com você, tem te ajudado, tem te olhado para você, tem te batalhado com você, tem orado, tem buscado? Às vezes nós estamos dentro de ambientes que não tem o Ur, não tem o Arão, para sustentar a nossa mão, nos ajudar em oração. Precisamos até nisso orar e observar todo o contexto, todo o processo. E existem pelejas nas nossas vidas, nós precisamos entender e compreender por que estão passando e para que estão passando. Será que não é isso que tem faltado em mim e em você? Talvez você tenha entrado na batalha, uma pelejas que não são suas. Talvez você tenha entrado em batalhas que nós estamos vivendo e você está pagando preço por conta disso. Tem ficado enfermo, não tem entendido o processo que tem passado, porque você entrou na batalha. E isso, até para a gente orar por alguém, precisamos falar com Deus. E é sobre isso. Eu tenho entendido esse processo, eu tenho entendido, eu tenho olhado para Deus. Deus tem confirmado no meu coração algumas coisas, eu tenho aprendido. Crescido, porque muitas vezes eu estive frente de pelejas que não era minha. E eu paguei um preço muito alto por conta disso. E muitas das vezes eu precisei de de Arão para sustentar o meu braço e não tinha quem me sustentava. E aí vinham as batalhas, vinham dificuldades, eu ficava também descaído, desprotegido. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Talvez essa peleja que eu e você possamos viver não somos nossas. Mas a palavra está dizendo, a palavra é clara aqui em 2 Crônicas 20:17. Diz assim: não terei de pelejar, tomai posições e ficar parado, e veja o salvamento que o Senhor vos dará a Judá e a Jerusalém. É sobre isso. Essa peleja não é sua. Fique parado, ore, busque, fale com Deus, se relacione com Deus, para que você tenha êxito diante de tudo que você está vivendo. E é sobre isso. Existem guerras que não são nossas. E a guerra que você está vivendo, essa peleja, Deus ele vai colocar uma vírgula ao teu favor, ao meu favor, e nós seremos vencedores dentro desse contexto. E eu queria orar por você nessa hora, declarando essa palavra sobre a sua vida, declarando que você vai passar por essa peleja e vai estabelecer a cura, e vai estabelecer a sua vida financeira abençoada, o seu casamento vai ser abençoado, os seus filhos vão ser alcançados, você vai ser feliz, você vai voltar a sorrir, voltar a sonhar. Você vai ter sua vida financeira abençoada, a tua saúde a partir de agora, se você crê nessa palavra, você vai ser curado, vai ser estabelecida na tua vida a cura. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero ser profeta sobre a tua vida. Feche os teus olhos, creia nesta palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, para as pessoas que vão ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, talvez esse querido, essa querida está ouvindo agora, está numa peleja que ele não está, que ele não está compreendendo, porque você bateu sobre ele, sobre ela, e está batida, desistida, cansada, não tem nem forças de orar. Pai, visita essa irmã, visita esse irmão nessa hora, papai querido, na hora que ele ouvir essa palavra, que o Senhor possa ser a cura, que o Senhor possa ser a resposta imediata, que o Senhor venha pelejar, que eles possam ficar parados e eles verem o livramento, porque a palavra está dizendo isso lá em Êxodo, lá em 2 Crônicas 20:17,
Eis o livramento, que nessa hora, arabacoma, canta, chuva, canta, namás, quando tu ouvir, diz assim o Senhor, quando tu ouvir essa oração, através da vida do meu filho, meu servo, quem está falando contigo, através da vida dele, arabacoma, canta, namás, tu vai receber a tua bênção, tu vai ser livre, essa peleja vai cessar, você vai receber a tua vitória, os seus inimigos, as suas situações não vão prevalecer sobre você, não vão prevalecer. Esta peleja não é sua, essa peleja é do Senhor, é do Senhor. Amém, queridos? Fique com essa palavra, que você possa receber essa palavra no teu espírito, no teu coração, para que você seja beneficiado, para que você receba a tua bênção. E não esqueça, querido, o que a palavra falou com você, de que forma que ela falou, e faz um comentário para que outras pessoas sejam alcançadas, e seja você um agente de milagre, e compartilha essa mensagem com alguém. Deus te abençoe. Amo você, Pastor Val. Deus te abençoe.